Bom, esse é o vídeo 2 sobre como funciona o conselho, como é que ele está estruturado. No primeiro vídeo eu tentei deixar um pouco mais explícito qual é a base legal que cria um conselho de profissão, qual é que cria o nosso conselho, e o Conselho Federal de Psicologia e os seus regionais, e basicamente qual é a função elementar de um conselho de profissão. Nesse segundo vídeo, o objetivo é que vocês possam entender como é que está estruturada a atuação de um conselho de profissão. É claro que resumir isso é sempre complicado, né? Mas vamos tentar aqui fazer um esforço. A primeira questão que todos têm que saber, todos e todas, é que o conselho de profissão ele está estruturado dentro de uma matriz de funcionamento que basicamente abarca três funções. A primeira função é a função de secretaria, que é a função cartorial, né? Todo conselho de profissão, inclusive de psicologia, tem a prerrogativa de emitir uma carteira de identidade profissional, que é aquela carteirinha do psicólogo e da psicóloga que atesta que ele está inscrito, ou que ela está inscrita e que ele tem habilitação para atuar junto àquela profissão. As carteiras de identidade profissional também servem como documento de identidade, segundo assim reconheceu a lei brasileira. A outra função de um conselho de psicologia é a função de orientação e fiscalização, que na estrutura dos conselhos de psicologia, isso é feito em uma comissão, chamada Comissão de Orientação e Fiscalização. Ela é formada por psicólogos e psicólogas fiscais e por psicólogos conselheiros, que fazem parte daquela gestão do Conselho de Psicologia. O outro braço de atuação é a orientação e ética, né, que também é feita em comissão, que no caso será a Comissão de Orientação e Ética. As COIs, né, e as COFs são as de orientação e fiscalização. Essas duas comissões são a matriz de orientação e fiscalização dos psicólogos e psicólogas. A COF tem um papel de fiscalização mais ativa, em que ela tanto pode receber denúncias, como ela pode investigar a atuação dos profissionais e de outras profissões que eventualmente estejam fazendo exercício legal da profissão da psicologia e, de certa forma, formar prova, né? Constituir prova para uma eventual intervenção direta de fiscalização. Todas as comissões de fiscalização dos conselhos, inclusive o de psicologia, têm o poder de polícia administrativa, que é diferente do poder de polícia de fato, né? A polícia administrativa tem o poder de requerer e apreender documentos, fazer fiscalizações, adentrar mediante mandato, né, em espaços para fiscalização, para verificação de irregularidades e tudo mais. E também todos os psicólogos que são fiscalizados e investigados têm direito à ampla defesa, tudo como manda o processo legal. Além desse ato fiscalizatório, a COF, a Comissão de Orientação e Fiscalização, também tem o poder e o dever de orientar os profissionais. Então, caso haja dúvida, o profissional pode procurar o Conselho de Psicologia para explicar quais são os limites e possibilidades, e ali, a partir daquele momento, ele sai com o termo devidamente assinado, se comprometendo a fazer a melhor atuação possível diante daquele tipo de situação que ele está vivenciando. Também a orientação pode ser feita por meio de notas técnicas, pareceres técnicos, enfim, sobre temas diversos. Vocês sabem que a psicologia muda de tempos em tempos, então de tempos em tempos também tem que se mudar o tipo de normativa e a orientação da profissão. Já as comissões de ética, que também vai ter um vídeo só sobre isso, elas são meio que tribunais, né, do Conselho de Psicologia, em que, havendo uma denúncia, ela tem que ser investigada e ela passa por toda uma etapa processual que é regida pelo Código de Processamento Disciplinar da Psicologia, em que são explicadas as regras do jogo, né? Que tipo de denúncia é cabível, que tipo de denúncia não é cabível, quais são as provas de cada tipo de denúncia. São ouvidos também testemunhas, uma eventual denúncia, são feitas diligências até determinados locais para verificar se tem materialidade ou não aquele tipo de denúncia, e a comissão de ética finaliza esse processo de organização processual e sobe para o julgamento, né? E o julgamento é feito pelos conselheiros que compõem o plenário. A última coisa dessa estrutura mais geral que vocês precisam saber de conselhos é que todos os conselhos de profissão, ou quase todos, né, têm mandatos que variam de 3 anos, né, 2 a 3 anos. Os conselhos de psicologia também são mandatos de 3 anos, então a categoria de 3 em 3 anos tem que eleger os plenários.
dos seus conselhos regionais de psicologia e do Conselho Federal. E esses conselheiros, titulares e suplentes, são responsáveis por conduzir todo esse processo administrativo, técnico e ético da profissão. Os conselhos de profissão são sustentados por anuidades, né, reajustadas de ano a ano, de acordo com a inflação, e são decididos também em assembleias, né? Então, todo ano a categoria tem que comparecer na assembleia para poder decidir sobre essas e outras questões financeiras. Então, os conselhos dependem de autofinanciamento, de certa forma a própria categoria financia, e esse financiamento ele é público, né? Ele é um dinheiro público, embora seja um público restrito, mas ele é entendido pelo Tribunal de Contas da União como um tributo público, também tem que ser prestado conta junto ao TCU, junto ao próprio Conselho Federal e disponível nos portais da transparência, os demonstrativos contábeis e utilização desses recursos. Então, basicamente, um conselho também se sustenta dessa forma. Outra informação importante a respeito de um conselho de profissão é que ele é responsável estrito pelo controle do exercício profissional, ou seja, isso quer dizer que a forma como o psicólogo e a psicóloga atua é competência específica do conselho de profissão, do ponto de vista técnico, ético e também político, né? Se principalmente for uma atuação de política pública, também tem uma conexão da política com o tipo de serviço prestado, o que é diferente das condições de trabalho para este exercício profissional. As condições de trabalho, salário, carga horária, benefícios, né, e condições objetivas de trabalho, insumos para o trabalho, isso já é matéria do sindicato. Embora eu vou explicar isso em um vídeo específico, isso se confunda na prática, a lei separou muito claramente, especificamente a Constituição Federal, o que é responsabilidade do Conselho e o que é responsabilidade do sindicato diante dessas questões. Mas isso é assunto para outro vídeo.